brutal do vírus e também devido à drástica condução disso do presidente da República, Jair Bolsonaro, que pouco tem se importado com as vidas, apenas importado com os números. E 600 mil, quase 600 mil vidas importam sim para todos nós brasileiros que, com certeza, sofremos isso na pele. O Brasil também hoje tem no seu poder central um corrupto miliciano, que produz lá, através do seu gabinete do ódio, e agora, inclusive, um dos seus filhos, zero alguma coisa investigado aí, né, tem seus sigilos bancários. E cada vez mais as evidências que todos nós já temos uma convicção que existe de roubo, de corrupção, inclusive na tentativa de roubar nas nossas vacinas. Aqueles mesmo que negavam as vacinas, quando as vacinas ficaram disponíveis, eles queriam roubar nas vacinas, ou seja, nas nossas vidas. E para falar disso e muito mais, né, estamos hoje aqui recebendo, que ainda vai entrar conosco, né, a nossa convidada Joelma Santos, que teve um probleminha, a Joelma é lá do Amapá, e o Brasil também passa por uma crise hídrica elétrica, se não bastasse todas as outras crises. E sofrendo na pele, a nossa convidada hoje teve um pequeno atraso e já ela vai estar aqui com a gente. E junto com ela também vai estar o nosso parceiro, Enox Mansur, que aí está falando lá de Niterói, do Rio, né? Vai poder debater com a gente muita coisa, questão de inclusão, educação, enfim, cultura e tantos outros assuntos aí que a gente vai estar podendo falar nessa manhã com vocês. E também meu parceiro de bancada, Brizola Neto, né, que está aí sempre com a gente, vai estar debatendo. E desde já passo aí para o Enoch, para poder dar o nosso bom dia aí para a nossa rapaziada. Bom dia, parceiro. Tudo bom? Bom dia, tudo bom? Tudo bom, Roberto, meu camarada? Graças a Deus, tudo tranquilo. Aqui no Rio, a gente já está sentindo também na pele essa questão da crise hídrica aqui. Hoje mesmo eu estava dormindo aqui, já por 2 ou 3 vezes houve falta de energia. Então, uma coisa que já deixa a gente preocupado, eu fiquei preocupado, inclusive, com a questão da live, né? Eu falei, nossa, cara, se faltar luz aqui, vai cair o Wi-Fi, vai cair a internet, vai cair tudo, no dados vai ficar horrível, não vou ter como participar, como é que eu vou fazer? E a gente está passando por muita dificuldade aqui também com relação à questão da vacina, né? Você bem falou, as pessoas estão sendo vacinadas. Já cheguei a ver, por exemplo, pessoas sendo vacinadas sequer sem que a pessoa que estava aplicando a vacina tivesse com os EPIs adequados, né? Pessoas sem luva sequer vacinando outrem, né? Vacinando professores da rede municipal aqui do Rio de Janeiro, principalmente, e que estão tomando uma vacina que já não é de uma qualidade tão boa também, estão sofrendo efeitos colaterais aí. Alguns chegaram até a ter paralisia facial por conta dos efeitos colaterais da vacina, além dos efeitos de dores, né, febre, esse tipo de coisa. Né? Eu não me apresentei, né? Primeiramente, me apresentar aqui. Meu nome é Enoch Mansur, eu tenho 37 anos, moro em Niterói. Eu estou pré-candidato a deputado estadual pelo PDT aqui do Rio de Janeiro e colaborando com o movimento cultural Darcy Ribeiro para a gente criar um núcleo bastante sólido em Niterói para fazer um trabalho muito bonito em Niterói. E eu tenho certeza de que com a força que Niterói tem na sua capacidade de produção cultural, a gente vai conseguir também essas conquistas no âmbito da cultura. E tenho certeza que com o projeto do Ciro, a gente também chegará a um futuro melhor para o desenvolvimento do nosso país. Eu acho que, para abrir, minha contribuição é essa. Gostaria de ouvir os outros companheiros também se manifestando. Bom dia, Enoch. É um prazer te receber aqui, a gente poder estar fazendo aqui a nossa conversa, aqui, o nosso Despolarizando de toda sexta-feira de manhã, abrindo logo a sexta-feira aí com um bom debate político, né, debatendo as verdadeiras razões aí que
que mostram por que a gente está nessa situação tão difícil, né? Eu acho que a gente está num dos momentos mais difíceis aí da vida brasileira. Se não bastasse a pandemia, né? Essa semana o cardápio é muito farto aí de coisas para a gente debater aí no cenário nacional. Saiu essa semana 2 indicadores assim que mostram o tamanho do desafio que a gente tem pela frente, né? Essa semana saiu o indicador do PIB nacional. Mais uma vez, o PIB foi lá para baixo, né? A gente teve um PIB negativo agora nesse terceiro trimestre, e isso mostra, né, como que esse modelo econômico, né, que vem se reproduzindo aí ao longo dos últimos, pelo menos dos últimos 25, 30 anos no Brasil, é um modelo econômico, como diz o Ciro, que realmente não tem caminho para garantir crescimento econômico para o nosso país, e que sem crescimento, infelizmente, a gente não consegue as oportunidades que a gente precisa. E aí não é à toa que a gente está vivendo. Eu vi o Roberto falando que o Bolsonaro só se preocupa com os números, Roberto. Nem com os números ele se preocupa. Porque se ele preocupasse com os números, ele não ia ter deixado o Brasil chegar nessa tragédia que a gente está aí, pô. Você vê aí, são 15 milhões de brasileiros abertamente desempregados. Eu acho o maior número da série histórica, nunca tiveram tantos brasileiros desempregados assim. 6 milhões de brasileiros que são classificados pelo IBGE como desalentados, que são desempregados que simplesmente desistiram de procurar emprego. E mais de 35 milhões de brasileiros trabalhando na informalidade, né? Trabalhando sem direitos, sem nenhuma garantia. E aí não é à toa que a gente está vendo aí, a economia não cresce, né? A gente está vendo a dificuldade do Brasil de conseguir retomar crescimento econômico. A gente está com um patamar aí inferior a de 2 anos atrás, e a gente está vendo uma situação muito dura para o nosso povo, né? A miséria está voltando a bater na porta do povo brasileiro, muita gente na rua, muita gente reclamando dos preços, né? E se não bastasse isso, o noticiário traz para a gente corrupção lá em Brasília, né? Nesses esquemas aí de compra de medicamentos, a pior corrupção que pode haver, né? Que é a corrupção na saúde, corrupção que diretamente custa muitas vidas, né? E também essa coisa louca aí do Bolsonaro de ficar testando os limites da democracia, né? Aí chamando aí para esse ato antidemocrático, esse ato golpista, né? Utilizando o dia 7 de setembro, que é o dia da independência brasileira, para tentar promover as suas pretensões golpistas. Então, realmente, assim, é uma semana que acho que a gente tem muito assunto, Roberto. Estou vendo que a Joelma entrou. Cumprimentar minha querida amiga Joelma, lá do Amapá. Saudade tua, Joelma. Bom te ver aqui no nosso Despolarizando. Né? E eu estava falando aqui para o pessoal, hoje, essa semana, o cardápio está farto, né? Porque infelizmente o diagnóstico do Brasil é muito difícil, econômico, né? Social, político, em todos os sentidos, e as notícias são as piores possíveis, né? A CPI revelando mais corrupção lá em Brasília, aí na compra de vacina, no transporte de medicamentos, o Bolsonaro convocando aí para essa presepada que ele quer fazer aí no dia 7 de setembro, mas é uma presepada porque a gente sabe que é muito mais intenção dele do que apoio de verdade. Mas a intenção dele é de tentar uma escalada de um golpe aí, tentar melar a eleição do ano que vem, porque ele está vendo que é a única maneira que ele consegue se manter no poder. Então, é uma semana com muita coisa para a gente debater, e eu acho que esse Despolarizando aí vai ser um programa bom aí para a gente trazer à tona esses debates que são necessários e sair um pouco da superficialidade, né, que tomou conta do debate político, né, essa coisa de amor e ódio, né, que os dois polos, né, que tentam controlar a política brasileira provocam, e que, na verdade, inibe o debate das verdadeiras coisas aí que a gente tem para debater. Aí o Enoque começou muito bem, falando da crise hídrica também, que é um problema que a gente está vivendo. E só como último sem ponto... energia, viu, Carlito? Nós estamos aí, sem energia nesse momento em alguns bairros da capital. Já me desloquei para 3 lugares diferentes para conseguir passar um pouco do que a gente aqui em meio à Amazônia tem sofrido
com tudo isso, né, o que é mais latente para nós, além da questão da degradação do meio ambiente, é da dignidade humana, é da falta de compromisso do governo federal com toda a questão do que os povos aqui têm passado. Os grandes centros também não ficam muito diferentes, mas, claro, em parâmetros um pouco mais urbanos, mas é caótico aqui, viu? E vai para além, como você falou, da superficialidade, né, de amor e ódio, mas o que realmente pode ser encampado agora com o processo eleitoral em 2022 para que a gente consiga mudar essa página e colocar o Brasil num outro diagnóstico que a gente tem vivido hoje. Bom dia, Enoque, bom dia, Roberto. Desculpa o atraso aí, falei um pouco do que a gente passa para poder conseguir conectar nossas ideias com o resto do Brasil e do mundo. E estou aqui para ajudar e para ouvir, principalmente, que vocês são mestres. Imagina, bom dia, Joel, é um prazer conhecê-la. Igualmente. É isso aí. Gente, eu queria já fazer uma pergunta aí, para começar pela Joelma, que chegou aí, falou desse triste questão que o Brasil volta a passar, né, por uma crise hídrica, por uma crise elétrica, por uma crise política, por uma crise sanitária. Vou acabar aqui, porque senão perco o fôlego de ficar falando quantas crises estão acontecendo aí. Mas a pior que tem, o Brizola Neto já tocou nesse assunto, é a gente ver isso vindo oriundo ali do gabinete do ódio, que a gente já sabe que existe desde a eleição de 2018, né? Até pré-isso, ali já desde o golpe, que completou 5 anos agora há pouco, há 3 dias atrás, né? Esse mês de agosto é um mês bem turbulento na história brasileira, né? E, enfim, e a gente é de uma corrente, né, política, o trabalhismo, que defendeu com muitas e todas as garras, todas as suas ações, toda a sua alma, digamos assim, a defesa da legalidade, da democracia, de um projeto político para o povo brasileiro, né? O Pasqualini pensou isso e Getúlio Vargas, com um time maravilhoso, né, que se tinha ali ao seu redor, protagonizou e deu um tiro no peito para poder vanguardiar e salvar esse projeto. E o Brizola, em 61, há 60 anos atrás, o Brizola estava, e eu estou inclusive aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né, para fazer algumas agendas nesse sentido, e o Brizola estava como governador do Rio Grande do Sul e proclamou a legalidade. Em tempos de golpe, Joelma, e ataque à democracia, e tempo também onde a gente tem ali, e você com muita propriedade pode falar disso, da segurança pública, porque tu também, além de toda a tua militância, que é horizontal, né, como mulher, como mãe indígena, de esquerda, trabalhista, e policial também, como é que você enxerga que a gente pode aí, enfim, dar os próximos passos, né, entendendo que esse dia 7 de setembro será um dia muito difícil, né, porque realmente a época que se proclamava a independência e se falava dos excluídos, né, que a nossa marcha era por essa, né, para defender o povo, para defender a democracia. Hoje a gente vê o contrário. Como é que você se vê dentro desse ambiente? Eu queria a tua opinião. Então, Roberto, eu sou oficial de Polícia Civil desde 2008, né? Já era ativista política e social quando entrei na segurança pública. Nós tivemos aí as categorias da área da segurança pública, tanto nacionais, as forças nacionais, quanto as estaduais e as municipais, muito engajadas na eleição do Bolsonaro, para que ele fosse conduzido ao poder, com uma pauta que ele muito bem soube tratar. Foi um governo que ele foi qualificado, foi instruído, não é qualificado não, perdão, foi instruído por pesquisas que apontavam que esse público não se sentia contemplado em nenhuma proposta apresentada nas campanhas. E a gente tem que colocar, como o Carlito falou, vamos falar o que é certo, né? Vamos falar o que acontece na verdade. Então, foi um governo, uma pauta política muito bem colocada, um chamado da segurança pública, que tanto quanto quem é o ativo quanto passivo da segurança pública se sentia contemplado, né? A questão do armamento, do aumento de efetivo, né, arma para todo mundo. Então, isso aí, de alguma forma, atraiu um público que era um público que conseguia se comunicar bem
e até hoje consegue ainda se comunicar e fazer a defesa da pauta que é colocada por esse governo farsante, que são as cortinas de fumaça das fake news, que são muito bem trabalhadas e que são multiplicadas ainda por profissionais dessa área. Então, na segurança pública, na eleição de 2018, eu via muito esse viés realmente de chamamento e dizer que esse era o presidente que queria olhar para as categorias, que ia dar segurança à população através da sua autoridade, através da qualidade que ele apresentava contra a corrupção, né? Que ele, a gente não trabalhou com oposição realmente, tudo que o Bolsonaro representou quando teve seus mandatos, a sua ineficiência, as rachadinhas, o projeto familiar que ele sempre teve, né, espalhado aí, enfim. Então, nós não comunicamos bem quem era esse candidato que dizia que iria abraçar a segurança pública e queria combater a corrupção, sendo que ele próprio era o lobo cuidando das ovelhas. E aí, ao invés disso, a gente vê muitos colegas voltando já a fazer reflexão, são pessoas que são sadias mentalmente, que não são desapegadas das paixões por idolatria, por mitos. A própria palavra mito já remete à mentira, né? Algo inventado, imaginado. Então, quando alguém fala de mito, está falando realmente que é verdade. Ele é um mito, ele é um imaginário. E ele representa os seus, pessoas que realmente combinam com seu perfil, né? Não é nada doentio, a gente tem que separar a incompetência e a perversidade da doença. Ele realmente é muito competente, está tentando segurar, como disse o Carlito ainda há pouco, a esse governo, nem que para isso ele consiga colocar em xeque a nossa democracia, mas é importante que a gente consiga dialogar, trazer as outras frações da sociedade civil para dialogar com as forças de segurança, sim, porque por trás desses profissionais, de um major do Exército, de um delegado de polícia, de um guarda municipal, nós temos mulheres, crianças, jovens, adolescentes, seus familiares que convivem na sua casa, seus vizinhos que moram perto da sua residência, a sua comunidade, seja no seu município, no seu estado, que são pessoas que estão sofrendo com a indignidade que esse governo nos impôs. E eu falo não só da questão da pauta de garantia de direitos, que ela já é gravíssima por si só, mas, acima de tudo, pela falta de comida no prato, do emprego para dar o sustento, da saúde pública, que dizimou milhares de brasileiros, nossos irmãos, nossos compatriotas, morreram pela incompetência desse governo. Então, é imprescindível que a gente consiga furar um pouco a bolha, Roberto, e a gente precisa, viu, Carlito, fortalecer isso em todo o Brasil, que a gente chame outros companheiros, né, que vá para além da sigla do PDT, para além da esquerda, para a gente dialogar e dizer, alguma coisa que não funcionou e a gente precisa se comunicar melhor com essa categoria para que a gente consiga fazer frente, trazer o país porque a gente realmente precisa. Sem taxação ainda de candidaturas, mas o Ciro também, como meu candidato, como candidato pedetista, precisa furar essa bolha, a gente precisa tratar de segurança pública, porque a segurança pública, desde quando foi instalada, ela veio para garantir, né, tanto de forma repressiva, mas também preventiva, a criminalidade, as infrações à criminalidade como um todo, né? Garantir o status quo, garantir que o Estado pudesse ser soberano, né? Garantir a qualidade de vida também, a propriedade privada. Então, desde quando foi criada a segurança pública, os sistemas de segurança pública servem ao Estado. Então, um Estado sem segurança pública, hoje a gente não consegue ver um modelo ainda. Pode vir a ser um Estado ideal, mas ainda não conseguimos ter. E aqui eu até coloquei que a autoridade, que é um chamamento muito forte na segurança pública, a gente não pode deixar ser substituído pelo autoritarismo, principalmente impostos dentro das Forças Armadas atualmente, na figura do próprio presidente, com o chamamento desses profissionais. Assim como a liberdade não pode ser confundida com a libertinagem, porque a gente tem visto aí o que as fake news fizeram e produziram, inclusive questionando a legitimidade dos poderes nesse país. E a organização jamais pode ser substituída pela repressão. Então, a ordem e progresso ainda continua, somos favoráveis no Estado democrático de direito, mas que ele seja pautado, com certeza, na qualidade de vida do nosso povo e também nas prerrogativas que nós temos das nossas adesões
ao Pacto de Direitos Humanos Universais do nosso mundo. Então, a gente precisa furar essa bolha, a gente precisa deixar de ter esse meio termo de tratar com as forças de segurança, porque eu tenho certeza que, assim como eu, tem muitos profissionais que não estão satisfeitos e que, com certeza, já se arrependeram de ter, em algum momento, apoiado a figura do Bolsonaro à presidência da República. Ótimo. Obrigado, João. Assim como eu quero falar, assim como eu na indignação, mas dizer que nunca e jamais votaria nesse cidadão, enfim, sempre fomos contrários a todas as ideias, até porque já conhecemos o seu passado, né? Muito bom ouvir a Joelma, né, Roberto? Ouvir alguém que está dentro das forças de segurança, mas que tem um pensamento progressista, né, que tem esse compromisso com a democracia e com o nosso povo, né, que, afinal de contas, essa, como disse muito bem a Joelma, essa é a verdadeira função de um agente de segurança, né? Promover, né, tá a serviço do povo, tá a serviço do conjunto de pessoas ali que dá razão à existência da pátria, dos estados. Eu só queria, antes da gente passar aqui para o Enoque, eu acho que tem um assunto importante para a gente tratar com o Enoque, aí uma declaração desastrosa, mais uma declaração desastrosa de mais um desastrado ministro da Educação do governo Bolsonaro, que quero comentar com o Enoque. Mas antes eu queria só fazer uma rápida pergunta assim, para a Joelma, porque a gente está vendo esse governo derreter. Essa que é a verdade. O Bolsonaro, que se elegeu com quase 70% dos votos, pelo menos aqui no Sudeste, no Sul, em parte da Amazônia, aí, Joelma, a gente está vendo que hoje ele conserva menos de 1/3 disso. Né? Cada vez ele tem menos apoio. Mas a gente está vendo ele entrar com tudo aí nessa convocação aí para esse ato do 7 de setembro, e muito está se falando que grande parte aí dessa mobilização ele está conseguindo fazer, né, com o apoio de alguns setores da área de segurança, seja principalmente das polícias militares, mas também algum apoio dentro das polícias civis. Eu só queria te perguntar se você sentiu aí no Amapá alguma coisa nesse sentido dentro da tua categoria, gente convocando aí para esse ato aí, porque parece ser o último refúgio aonde o Bolsonaro ainda consegue se abrigar. Ele se abriga no chamado do patriotismo. Eu acho assim, Carlito, que falta a gente também montar uma estratégia para essa categoria, né? Porque o ato de levantar e de saudar a bandeira, ele é histórico, faz parte da nossa cultura, né, brasileira. Então, acho que deveria a gente também ir hastear a bandeira, se vestir e tomar as cores verde e amarelo, que são nossas, verdadeiramente nossas, e não desse governo corrupto, desse presidente incapaz que está colocando essa cortina de fumaça agora para fazer um duelo de manifestações no dia 7. Eu acho que falta um pouco mais a gente unir essa contrariedade, porque a contrariedade é maior, eu tenho certeza. Até porque esses profissionais, eles abastecem o carro, estão abastecendo seus veículos a R$7, estão sofrendo com a perda dos seus familiares e de colegas nossos também para a pandemia, por conta do atraso da vacinação. Eles estão sofrendo também com o aumento dos alimentos e com salários que estão congelados, foram congelados por esse governo, né? A reforma administrativa nos prejudica e muito. Então, o policial é um trabalhador, não é isso, João? Um trabalhador, né? O policial é um trabalhador. Né? Nós, como um partido trabalhista, a gente tem que ter compromisso com essa categoria também de trabalhadores. Né? Com certeza. Então, são trabalhadores que estão sofrendo com todo esse arroz que estamos passando no Brasil. O que nós vemos realmente é uma parcela de fanáticos, pessoas que eu acho que até por uma questão de identificação pessoal. Eu falei que o bom desse desgoverno, Carlito, é que hoje a gente sabe quem é quem, né? A gente sabe quem é machista, a gente sabe quem é a favor da milícia, a gente sabe quem é a favor da corrupção e defender corruptos, porque quem defende Bolsonaro e sua família também é a favor da corrupção. E serviu para a gente desnudar a violência contra a mulher, o ultraje aos meios de comunicação, né, a desqualificação do sistema de saúde, a degradação. Então, quem faz a defesa de Bolsonaro são os seus, são quem se realmente se identifica com essa figura, e o que é lamentável. Mas, infelizmente, o ser humano é dado a isso, né, a ter esse viés da perversidade mesmo. Mas diminuiu muito o chamamento dele aqui,
Eu acredito que não deve ter toda essa mobilização. Quem é que vai para uma carreata com combustível custando? Aqui ainda está ainda 5,40, 5,42, mas a gente sabe aí que no centro e centro-oeste já está R$ 7, então realmente o trabalhador, eu tenho certeza que vai se indignar e que nesse dia não vai aderir, seja ele da segurança pública, seja ele do comércio, seja ele caminhoneiro, eu tenho certeza que ele vai parar, olhar as contas do mês, olhar as prateleiras da sua despensa, sua geladeira, olhar para os seus filhos que não têm mais hoje condições de ter uma qualidade de vida por conta do atraso da vacinação, da própria pandemia que impôs isso, do sistema de educação que tem excluído a oportunidade dos milhares de jovens ao Enem, da forma como foi colocada. Então, eu tenho certeza que ele vai olhar para isso e não vai conseguir ter qualquer ato a não ser de indignação nessa convocação desse presidente, que é corrupto e irresponsável. Perfeito. Já queria aqui, né, pegar a colaboração dessa fala da Joelma e passar para o camarada Enoque, né, no aspecto como o próprio Brizola Neto abordou. A gente viu mais uma triste, para não falar criminosa, declaração do ministro da Educação se referindo às pessoas, né, com deficiência, enfim. E, enfim, eu sei que, Enoque, você é um cara militante aí dessa área e eu queria que você comentasse em cima dessa grande aberração, mais uma aberração cometida, né, que faz parte desse projeto, desse governo, né, que agora teve um porta-voz desse projeto, que foi o ministro da Educação. Eu queria que tu pudesse comentar. Queria só pegar um gancho antes da fala da Joelma, que ela falou muita propriedade com relação às fake news, que agora, né, foi revogada a lei da segurança nacional, né, e a gente está ainda aguardando, esperando já foi revogada com vetos, inclusive um dos vetos foi justamente a não criminalização das fake news, que é muito grave aí, já se aproximando das próximas eleições, né? E a gente sabendo do gabinete do ódio que trabalhou forte com relação às fake news, o excelentíssimo presidente desse desgoverno, né, vetar a criminalização das fake news. Então isso é uma coisa também que não se pode deixar passar, né? A gente não pode esquecer isso, não pode deixar isso no passado, e tem muita gente que não sabe do que está acontecendo com relação a isso. Também vetou o aumento da condenação de militares que se excedessem, né? Ou seja, que cometessem atos de violência grave ou alguma coisa nesse sentido também. Ele vetou também na revogação da Lei de Segurança Nacional, que é de 84, se não me falha a memória. Com relação ao ministro da Educação, cara, é lamentável você ver. Primeiro que eu acho que como a educação já começa por ser laica, né? Assim como o Estado é laico, a educação também é laica. Então eu não acho adequado que um ministro da Saúde seja um pastor presbiteriano. Na verdade, eu não acho que nenhum parlamentar deveria ter um viés religioso. Isso não quer dizer que não deveria ter representatividade religiosa, não é isso que eu quero dizer, né? Eu acho, claro, que todas as categorias têm que ter seus representantes, mas eu não acho, por exemplo, adequado dezenas de pastores serem congressistas, por exemplo. Eu acho que ele poderia botar um fiel dele, de repente, para ser o representante da categoria, mas eu não acho que ele, como liderança dentro da sua comunidade ali, usar essa influência para que pudesse se eleger a um pleito público. Isso é uma coisa que eu discordo. Com relação ao ministro da Educação, é uma aberração que ele falou, né? Primeiro, né, ele deveria parabenizar os para-atletas brasileiros que trouxeram tantas medalhas de ouro para nós aqui nas Paralimpíadas, né? Antes de falar uma bobagem dessas, como ele proferiu aí, o público, eu digo isso com muita indignação, porque eu sou pai de autista,
Eu sou pedagogo, eu sou especialista em autismo e educação inclusiva. E quando eu ouvi essa declaração, eu fiquei... não dá para descrever em palavras, não, sentimento, né? De você ouvir isso, o cara falando que as escolas regulares não devem receber pessoas com deficiência, que também eu acho um termo muito pejorativo, né? Mas para ser abarcado em termos legislativos, eles botaram tudo numa nomenclatura só. Eu acho que pessoas com necessidades especiais é um termo mais adequado ainda, porque cada uma tem a sua necessidade especial, então botar todo mundo no mesmo bojo de pessoas com deficiência, eu acho, não é uma palavra que me é aprazível. Então, para mim, eu sou totalmente contrário a esse tipo de posição, né? Até porque eu sou justamente especializado em autismo e educação inclusiva, é uma militância que eu faço. Em Niterói eu estou buscando isso, buscando uma educação que seja mais inclusiva, que os profissionais que são ali de apoio sejam qualificados para lidar com as necessidades especiais de cada criança, que sejam profissionais qualificados em Libras, que sejam profissionais qualificados para lidar com crianças com TEA, que é o transtorno do espectro autista, que sejam que sejam profissionais capacitados para lidarem com pessoas com questão de mobilidade reduzida, enfim, todas as categorias, né, de PCDs que nós temos, né, das pessoas com necessidades especiais, que esses profissionais também recebam essa capacitação. Muitas vezes a rede pública, que tem o dever de prover esse suporte a essas pessoas, o provém com profissionais que não têm essa qualificação. Então, o profissional acaba sendo cedido, na maioria das vezes não é, mas quando é um profissional que não é qualificado e ele não sabe lidar com aquele tipo de necessidade especial, e o educando, no caso, em geral são crianças, né? A gente está falando mais aqui no caso da educação básica, então são crianças que acabam sendo ainda mais excluídas, porque quando elas ficam à mercê dos profissionais de apoio, elas acabam por ficarem também, pelo professor, desamparadas, porque o professor deixa ela de lado. Ela já está ali com um profissional de apoio já dando suporte para ela, então eu vou focar no restante da turma aqui, que eu tenho 30 alunos em sala de aula, né? Então, tem que dar atenção a 29, deixa um ou dois ali com os profissionais de apoio, eles se virem ali. Se o aluno aprender, aprendeu. Se o educando aprendeu, deixou de aprender. Para alguns professores não fazem diferença, né? Não estou generalizando, até porque eu, como educador, não posso fazer esse tipo de generalização, porque eu sei que tem professores muito competentes, muito qualificados e muito engajados também nesse tipo de causa, nesse tipo de militância pelas pessoas com necessidades especiais, por projetos de escolas diferentes, para a gente sair desse modelo prussiano de educação que a gente vive até hoje, que é um modelo que vem do século XVII, XVI, e a gente continua reproduzindo esse modelo ao longo dos séculos, que é um modelo de formatação de pessoas, e eu acho que a gente tem que respeitar a individualidade de cada um. A gente não tem como transformar isso todas as pessoas formatar essas pessoas para pensarem de uma mesma maneira. E eu acho que é isso que acontece nas escolas, né? E agora com essa reforma também educacional que já veio lá do governo Temer, né? A reforma do ensino médio, por exemplo, só piorou isso, né? Ele quis retirar todas as matérias, basicamente, e só ensinar português e matemática, ele só ensinar a falar e a somar é suficiente para você poder conseguir um trabalho. E nós, como trabalhistas que somos, não podemos nos permitir que nossos educandos, que as nossas crianças não tenham senso crítico, sejam formadas somente para serem mãos de obra para o grande empresariado aí, que é quem domina, né, na verdade, junto ao poder público, através desses esquemas de corrupção que nós conhecemos bem, esses tipos de
de transformações e de influência, inclusive, no meio educacional, não só no ensino básico, também como no ensino superior. A gente vê o grupo Croton, por exemplo, que é o dono de quase todas as universidades particulares agora do Brasil, e que tem um projeto também, tem as suas isenções absurdas de impostos, que poderiam estar entrando para os cofres públicos e auxiliando o povo nesse momento de dificuldade, de pandemia, de crise que a gente vive, e não faz, né? Pelo contrário, é isentado, como tantas outras empresas são isentadas de pagarem seus impostos por conta disso. Então, eu acho que uma coisa que eu fiquei muito triste também foi saber sobre o que eu também acho que faz parte da questão educacional também, a preservação da cultura dos nossos povos tradicionais. E eu fiquei muito triste de ver essas maravilhosas lives, né, desse desgoverno, que são semanais. O Bolsonaro defendendo o marco temporal, querendo impedir que os povos indígenas reivindicassem a demarcação de terra que não fosse antes da Constituição de 88. Então, também a gente sabe que os povos indígenas estão sofrendo muito. Eu tenho um contato direto com uma liderança indígena de Rondônia, e que a aldeia está passando por muita dificuldade, e eu estou fazendo até com uma campanha para ajudar essa aldeia. Já tem vaquinha crowdfunding para poder ajudar um dos rapazes, que é o filho do cacique, e que está querendo fazer uma graduação em enfermagem, já tem um ensino médio concluído e precisa de notebook, as famílias precisam de cestas básicas, de kits de álcool em gel. Então, eu estou nessa luta também. Eu participo de várias frentes assim, e tenho uma militância bem ativa no campo da educação. E eu espero poder também contribuir ajudando esse rapaz a conquistar o sonho dele de fazer a faculdade, a graduação dele, para que ele possa justamente ajudar. Ele quer fazer enfermagem para ajudar o povo dele. Então é uma coisa bonita de se ver, né? Um jovem de 18 anos, ainda começando a vida, e já voltado para essa solidariedade, né, com o próprio povo, e também compreendendo, tendo a empatia, mesmo com esse desgoverno que a gente tem, ele consegue entender a situação que a gente está passando. Eu acho que é isso. Beleza. E aí, Brizola Neto, fazer um comentário, amigo? Vou fazer. Eu acho assim que o Enoque trouxe vários assuntos aqui que eu acho que são muito relevantes, né? Essa questão aí do ministro da Educação, mais uma vez, né, mostra o lado odioso, preconceituoso, elitista, né, desse governo, que diz que as escolas não estão preparadas para receber, né, pelo menos uma parte aí das crianças com necessidades especiais. Mais do que isso, assim, na verdade, assim, mostra assim como esse governo ele não tem o compromisso, primeiro, né, de estar promovendo políticas públicas, né, que realmente promovam uma inclusão, uma educação inclusiva, né? Nunca foi compromisso desse governo, né? Sempre com uma retórica preconceituosa, excludente, e incapaz também de se colocar na pele, principalmente daquelas famílias que têm necessidades maiores, que não têm condição de, por exemplo, poder pagar uma escola que tenha atenção dedicada e especial para essas crianças, contrariando o princípio que, inclusive, é constitucional, né, de inclusão das crianças com necessidades especiais no espaço escolar. É óbvio que a gente tem um grande desafio que ainda é muito maior do que esse, né, qualificar a nossa escola pública. Né? No Brasil, a gente caiu nessa coisa aí da escola privada e da escola pública, né? E talvez aí esteja a raiz de todos os males, inclusive da falta de uma educação, né, que seja includente, uma educação que receba todas as nossas crianças, inclusive as crianças com necessidades especiais,
de forma adequada. Então, claro que esse é um desafio de todos nós, de toda a comunidade escolar. Agora, o que ficou muito claro é que esse governo não tem preocupação nenhuma, nem com a inclusão das crianças com necessidades especiais, e muito menos com uma escola pública de qualidade, democrática, né, que possa receber todo mundo, com a generosidade que a gente tem que receber, né, com a generosidade e com o compromisso de formação que a gente tem que receber todas as nossas crianças. E o outro ponto aqui que o Enoque falou, que eu acho que realmente é muito importante aí da gente estar pensando assim, a dificuldade que a gente está encontrando nesse momento, sabe? Eu acho de conseguir fazer o verdadeiro debate, aquele que a gente precisa fazer, aquele que mostra quais são as razões que estão levando a gente para a situação que a gente está vivendo. Então, não dá assim para a gente ficar pensando. Eu até estava falando com a Joelma, insisti um pouco na Joelma dela falar sobre o 7 de setembro, porque estou vendo que o Bolsonaro está tentando fazer de tudo para fazer um ato que eu tenho certeza que vai falhar e que vai ser um grande mico para ele no dia 7 de setembro, mas isso tudo é para desviar o foco, né, daquilo que a gente precisa realmente discutir, né, desse problema que a gente está vivendo no Brasil, né, que inclui, além da tragédia econômica, social, esse ambiente de ódio, de fake news, né, que é essa questão que o Enoque trouxe. Ontem mesmo eu estava vendo, teve até um Twitter do Ciro, né, ele falando, né, que foi alertado pelo Felipe Neto de que estão pagando propaganda, né, estão pagando propaganda nas redes sociais, impulsionando conteúdo mentiroso contra o Ciro, né, nas redes sociais. E aí, quando você vai ver, é justamente a defesa que o Ciro está fazendo de uma Petrobras nacional, a defesa que o Ciro está fazendo, né, da Petrobras voltar a ser uma empresa comprometida com o desenvolvimento nacional e não uma empresa que tem a função, que é o que ela está sendo hoje, de dar lucro para meia dúzia de acionistas, para meia dúzia de privilegiados que podem comprar suas ações. E ele está explicando por que a gasolina está R$ 7,00, João. Né? A gasolina não está R$ 7,00, né? Porque você tem um mercado que coloca ela R$ 7,00. A gasolina está R$ 7,00 porque a Petrobras dolarizou, e muito menos porque tem impostos estaduais, como o Bolsonaro quer dizer, o ICMS estadual é muito alto, sempre teve. Né? A gasolina está nesse valor que o governo dolarizou a política de combustíveis nacionais. Então, o que acontece? A gente produz um barril de petróleo aqui no pré-sal, tá? O custo de produção está em média de $10, um custo de um barril de petróleo. Só que na hora de fazer o cálculo do litro da gasolina, a Petrobras aplica o valor do custo do barril internacional, né? O preço que está sendo vendido no comércio mundial o barril de petróleo. E aí o preço vai para $70. Essa que é a realidade. E a outra questão é que a Petrobras está deixando de refinar o petróleo aqui no Brasil. Então, as nossas refinarias estão em grande parte paradas. Aqui a Reduc, por exemplo, está com mais de 40% da sua capacidade ociosa, sem funcionar. Né? E aí o que acontece? O Brasil está importando. O Brasil, apesar de ter uma das maiores reservas de petróleo do mundo, de ter uma capacidade instalada grande para processar muito petróleo cru e produzir gasolina, diesel, querosene de aviação aqui no Brasil, ele está importando, né, esses derivados de petróleo do exterior, especialmente dos Estados Unidos, e daí importa em dólar. E aí, com o dólar no preço que está, é isso que explica o preço da gasolina. E isso é o quê? Culpa, né, desse governo que está desnacionalizando a política de petróleo, gás, a política energética brasileira, né, está dolarizando o preço da gasolina e é o responsável direto aí pela alta do combustível. E aí o que né, a gente não pode garantir que é o governo que está por trás, mas o Ciro falou, inclusive, que está entrando com um processo para investigar quem é que está disseminando essas fake news contra ele, e certamente a gente vai ver, tem lá um gabinetezinho de ódio lá, disseminando mentira em massa.
essa semana mesmo, o filho do presidente, né, o filho que é vereador aqui no Rio de Janeiro, o Carluxo, né, o Carluxo foi indiciado, né, por estar fazendo rachadinha no seu gabinete, que não é rachadinha, é rachadouro, entendeu? Funcionário que nunca, nem sabia que estava nomeado, nem sabia, pelo menos é o que eles alegam, nem sabia que estavam nomeados, devolvendo dinheiro e muito provavelmente para financiar essas fake news, entendeu? Então é muito importante que a justiça se debruce sobre essas denúncias, né, e que a gente crie um limite muito claro para a disseminação de mentiras, de fake news, de campanhas de ódio, né, como a que o Ciro e o Felipe Neto denunciaram ontem nas redes sociais. Justo, justo. Gente, é o seguinte, a gente já está se caminhando para os nossos 5 minutos finais, né? E a gente aqui, Joel e Enoque, tem um lance de ter as nossas dicas sociais e as nossas dicas culturais, né? Dicas sociais são geralmente apoiar nesses tempos difíceis, né? Onde a fome, infelizmente, chega a quase metade, mais da metade dos lares do Brasil, de alguma forma, né? E, enfim, contar com solidariedade, somar-se aos projetos que já fazem né, em todo o país e para que as pessoas possam se somar nessa luta. E a dica cultural é a nossa dica para um filme, um livro, uma série, um poema, uma música. Fica à mercê aí dos nossos convidados. Então, queria começar aí pela nossa querida Joelma, né? E desde já agradecer, né? Joelma, tenho muito orgulho aí de ter te conhecido e ter feito uma amizade na luta, né? Na luta boa, na luta de boas causas, enfim. E muito prazer, muito bom estar aqui, mesmo que virtualmente. Há algum tempo a gente está sem se aglomerar, né? Mas espero que em breve, com tudo isso que passando, com vacina no braço do povo brasileiro e também com comida no prato, em breve a gente vai estar podendo confraternizar. E te agradecer e passar para ti aí. Então, Roberto, fazer uma imagem aqui, ó. Gente, vamos ler a Constituição brasileira, né? Dedico aos meus colegas de farda, meus colegas da segurança pública, aos nossos movimentos sociais. Nós não podemos deixar nesse 7 de setembro de garantir a nossa convicção, na verdade, de manter a nossa convicção de que a nossa democracia é uma democracia recente, não tão recente, mas é uma democracia recente que precisa todo dia ser alimentada. Então, Carlito acabou de falar aí da questão das fake news, e nós temos aí nosso Estado Democrático de Direito todos os dias sendo colocado em xeque por essas notícias aí difamatórias, criminosas, e a gente precisa estar muito bem embasado. Então, nossos direitos fundamentais, principalmente o direito à vida, ele não pode mais ser colocado em xeque, como nós tivemos aí muitos que sucumbiram por conta da incompetência desse governo farsante. Então, dedico aí a Constituição brasileira como um instrumento para ser refletido, lido e refletido e debatido e colocado realmente na linguagem da criança, do adolescente, do idoso, de todo brasileiro que precisa ter consciência de que está aí hoje, esse governo não representa o que a nossa nação tem que caminhar muito para o nosso desenvolvimento, garantir equidade mesmo, e os nossos direitos humanos jamais poderão ser cerceados, seja da pessoa com deficiência, como o Enoque falou aí, a nossa educação que está sendo degradada, os instrumentos da administração pública, e eu incluo a segurança pública, que faz parte da segurança pública, sim, e que nós precisamos, com certeza, agarrar isso e jamais deixar que nós tenhamos um outro momento desse como nós estamos tendo com o Bolsonaro, não permitir que nossos filhos, netos, bisnetos passem por um governo como nós estamos passando agora, viu? Ótimo. Obrigado, Juju. Já passei para o Enoque. Obrigado. Então, como um livro, né? Um livro que eu gosto muito, até porque trata do aspecto educacional, né? E a minha pegada é essa também, educacional e cultural. Eu indicaria, eu acho que é uma cultura fundamental para todos os educadores, que é o Emílio, de Rousseau,
eu acho uma leitura fundamental para quem quer entender um pouco mais de educação e quer ampliar um pouco mais o espectro a respeito do que se trata a educação. Eu acho que Emílio de Rousseau é uma leitura muito rica e muito proveitosa, né, para a gente poder interpretar bem o que ele está querendo dizer ali, porque é uma leitura, é um livro bem complexo, né, uma leitura complexa, mas é uma leitura muito revigorante também quando você começa a se apropriar, começa a apreender a mensagem que ele quis passar já naquela época, né? Então, é fundamental. E a respeito de música, eu sou músico, minha família é de 85% de músicos e 100% de professores, porque os 85% de músicos são professores e os outros 15% são professores já por natureza também. Então, música eu gostaria de deixar num momento desse para a gente poder saber lidar com serenidade também com esse momento que a gente está lidando. Paciência, do Lenine. Eu acho que é uma música que ele expressa muito bem ali as emoções, os sentimentos. Acho que é isso. Para não me prolongar muito aqui, acho que são minhas duas dicas aí, social e cultural. Muito boa. Eu adoro as duas. E vou passar já para o Carlito e nosso amigo Brizola Neto para ele deixar dele. Por favor. Vamos lá, vamos. Não, gostei. Vou pegar um pouquinho de carona aí nos nossos convidados aí. Né? Eu acho que a Joelma acertou em cheio. A gente está precisando ler a Constituição. Nessa semana que passou aí, que completaram 60 anos da mobilização histórica, né, do Brizola pela legalidade, que nada mais era que a defesa da Constituição, né? Foi no episódio em que houve a renúncia do Jânio Quadros, o Brizola defendeu a Constituição, que dizia que na renúncia do presidente, quem assume é o vice-presidente, que na época era o nosso presidente João Goulart. Então, a leitura da Constituição, nesse momento que o Bolsonaro testa aí os limites da democracia brasileira, é uma baita recomendação. Vou aproveitar um pouco, pegar a carona com o Enoque também aí, sugerir mais um livro do Rousseau que nos remete também à questão democrática, aí a questão da democracia, não só, né, com esse nosso compromisso que a gente tem de comparecer às urnas, né, de 4 em 4 anos, essa democracia superficial, né, que garante direito ao voto, mas não iguala oportunidades. Né? Então, vou recomendar um livro do Rousseau também, que eu também gosto muito, assim, que é uma referência, e eu acho que define muito bem o que é uma verdadeira democracia, que é o Contrato Social, né? Que é essa obra aí clássica do Rousseau, que definiu, inclusive, né, como, em muitos casos, né, o modelo democrático ideal, inclusive as falhas que a gente tem no modelo representativo, né, que é isso que o Ciro Gomes fala, da falência do pacto político que a gente tem hoje no Brasil. E vou falar de mais um livro também, aproveitar que hoje que a gente está com muitas sugestões, que é nesse tempo de crise hídrica, puxar um livro assim de um velho professor que eu tive, assim, um querido amigo, trabalhista, filiado no PDT, um dos maiores físicos do mundo, que foi o professor Bautista Vidal, né, que ele fala da biomassa, eterna energia do futuro, que mostra as vantagens do Brasil na produção de biocombustíveis, né, dessa energia limpa e renovável, né, que o Brasil tinha tudo para ser o líder mundial. Então, essas são as minhas dicas culturais aí para esse final de semana prolongado, com esse feriado de 7 de setembro, que vai ser o feriado da pátria e não vai ser o feriado dessa pataquada aí que o Bolsonaro está tentando produzir. Boa. Eu vou deixar aqui agradecer os demais, gostei de todas as dicas, né? E, enfim, vou deixar minha dica aqui social, né? Para a gente, quem quiser se somar ao grito dos excluídos, vá lá, se some com muito afeto, solidariedade, muita paciência, sem violência, né? Porque proclamar a democracia é proclamar paz para aqueles que proclamam o ódio, né? Assim, como um cristão e como um brizolista, eu sei o quanto é importante ser rebelde, mas o quanto é importante também a gente fomentar a paz para que a gente, oriundamente, nós não somos um povo de guerra.
porém também somos o povo de Canudos, que, quando por uma causa, jamais se rendeu, existiu até o final. Assim foi com Getúlio, assim foi com tantos outros. E, para aí, eu queria encerrar minha dica cultural, lembrando do Brizola, pelos 60 anos da legalidade, cantando: brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Morrer pelo Brasil. Boa tarde, gente. Valeu.